Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos em 1 Reis, capítulo 21. Primeiro Reis, capítulo 21. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 21, do verso 1 a seguir. O título da leitura em negrito diz: Acabe e a vinha de Nabote. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao lado da minha casa, está vizinha ao lado da minha casa, e tentarei por ela outra vinha melhor, ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui uma palavra que está dizendo que um homem, a saber, Nabote, ele tinha uma vinha. E essa palavra, qual nós acabamos de ler, ela diz que o rei queria essa vinha para ele queria ser o dono da vinha de Nabote. E aí ele veio com aquela proposta, dizendo: você me dá essa vinha e eu te dou uma vinha melhor. Ou seja, já estava ali agora tentando o servo de Deus, querendo dizer que ele tinha uma melhor para dar a ele. E aí ele não ofereceu. Então é muito bom a gente prestar atenção na palavra, que ele não ofereceu dinheiro. Ele diz assim: se parecer bem aos teus olhos, aí sim eu te dou dinheiro. Ou seja, o rei, totalmente fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela proibia de ser vendida, a herança não podia ser vendida. Então o rei não podia chegar e falar assim: olha, vende para mim, eu quero comprar. Então ele ficou ali incitando o homem a pecar contra Deus. Nós vemos que a resposta de Nabote ali é o quê? Ele na hora ele já coloca Deus no meio do assunto. Longe dele, está pecando ali contra Deus, e agora vindo a vender algo que lhe foi dado por herança. Vocês sabem por que ele não podia vender? Porque toda a terra ali do povo de Israel pertencia a Deus. Toda a terra pertencia a Deus. Os povos, os reinados vizinhos, toda a terra do reino deles pertencia ao rei. Toda a terra pertencia ao rei. Por isso, se o rei quisesse uma vinha de alguém, ele simplesmente chegava e confiscava, porque toda a terra pertencia ao rei. Mas em Israel não era assim. Toda a
terra pertencia a Deus. E assim também é hoje, na igreja. Tudo pertence a Deus. Deus, Ele pode te dar ali uma posse, uma prosperidade, Ele pode te dar qualquer coisa, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. O homem sobre a terra, ele vai viver por um pouco de tempo, porém aquela terra permanece ali e continua pertencendo a Deus. Aleluia. Ou seja, considerado um crime, pecado, pecaminoso contra Deus, vender a herança. Ele não podia vender a herança, porque a herança que ele recebeu dos pais dele ia ficar para os filhos dele. Tá certo? Então o rei, ele não chega fazendo proposta de compra, mas ele quer, de qualquer maneira, tomar posse daquela vinha. Só que aquela vinha é herança, é uma herança que ele recebeu. O rei sabe que ele não pode tomar posse da herança, mas ele quer. E aí diz a Bíblia Sagrada que ele vai agora de volta para o seu palácio, ele que ficava do lado, e fica triste. Ou seja, começa a fazer ali uma birra, não quer comer, cai o semblante. Aí vem a mulher dele, que era uma santa serva de Deus, né? A mulher dele, Jezabel, e fala para ele: por que está triste? Eu te darei a vinha de Nabote. Mas Nabote, homem de Deus, temente a Deus, que ia perseverar até o fim, até a morte, mas não daria a sua herança nas mãos do rei, de maneira nenhuma. Levantaram contra ele falso testemunho, arrumando ali duas testemunhas falsas contra a vida dele. E Jezabel assim o assassinou. Ele foi assassinado por causa da sua herança. Porque a herança não era simplesmente uma vinha. Aonde o rei olhava e via uma vinha, que ele ia mandar jogar tudo no chão e fazer ali um jardim para ele, Nabote via a herança de Deus para a vida dele. Nessa palavra a qual nós estamos meditando agora, para você entender ela, você vai ter que fazer o uso da filosofia e da teologia, porque a filosofia ela vai te explicar aqui nessa palavra a parte material, que é a vinha, a parte material. Qual é a parte material? A parte material e terrena normal aqui da terra, nós sabemos que ela tem um valor sentimental. Ela tem um valor sentimental. Ou seja, naquela vinha ali, ele olhava ali e via o pai dele. Meu pai, ele costumava ficar aqui. A minha mãe costumava ficar bem ali. Então isso tem um valor sentimental. O rei conseguia dar para ele uma vinha melhor? Existia uma vinha melhor? Não existia uma vinha melhor. Não tinha como, porque na outra vinha, que o rei dizia ser melhor, financeiramente falando, o pai dele nunca pisou lá. A mãe dele nunca esteve lá no lagar. Não tem valor nenhum sentimental. Então, se você for na filosofia, ela vai te explicar tudo isso. E a teologia, que já é um estudo que explica o sobrenatural,
conseguia arrumar uma vinha melhor do que aquela, e nem de uma maneira, e nem de outra maneira haveria dinheiro que a pudesse comprar. Não tinha como. Mas o rei, como vocês já perceberam, era dirigido pelo diabo. Não conseguia ver nada disso. Nada disso o rei podia entender. Para ele tudo era uma questão de dinheiro. E mais ainda, ele tentou usar ali a sua influência real sobre a vida daquele homem, achando que eu sou o rei, ele não vai resistir, ele vai querer me agradar, ele vai querer me bajular, vai querer puxar o saco. Mas o servo de Deus, ele sempre está pronto a agradar a Deus e a louvar, glorificar e exaltar o Santo de Israel. E a lei declara que ele em maneira nenhuma poderia vendê-la. Tanto é que, como já vos disse, o rei não ofereceu dinheiro, mas o incitou a querer vender ali agora a sua posse, a sua herança. A Bíblia Sagrada nos conta a história de um homem, se é que se pode chamá-lo de homem, e o seu nome era Esaú. E a Bíblia Sagrada conta essa história dizendo que certa vez ele chegou cansado, com fome, com a barriga grudada nas costas de tanta fome. E aí o irmão dele tinha feito ali um guisado, e ele chega e fala: dá para mim comer. O irmão dele, que não era o primogênito era ele, o primogênito, a ele estava reservado as bênçãos e a herança do Senhor, era sobre a vida dele, ele era o primogênito. E aí o irmão dele diz assim: então me dá a tua primogenitura. E sabe o que ele fez? Ele aceitou. Ele aceitou por um simples prato. Ele aceitou, comeu aquele prato, e ali agora perdeu a sua herança, perdeu o seu direito, e não podia mais agora reclamar diante de Deus, porque Deus estava presente e viu que ele negociou aquilo que Deus tinha reservado para ele, para a vida dele. Assim também o diabo trabalha ainda hoje. O diabo, ele trabalha na vida das pessoas, dando para as pessoas pratos, manjares, guloseimas, os pratos diabólicos que ele prepara aí pelo mundo. E quantas pessoas não aceitam? Quantas pessoas ele perde ali aquilo que está prometido como herança, que é a nova Jerusalém, por um momento prazeroso na terra, por um momento de alegria, um momento de satisfação. A pessoa perde toda uma eternidade de bênçãos e vitória. Nós devemos estar todo o tempo atento, todo o tempo perseverando, todo o tempo nós devemos entender que estamos em batalha contra as hostes espirituais da maldade. Se você está na tua casa, isso não impede
do diabo ir lá dentro da tua casa e te oferecer um prato. Se você está na rua, é a mesma coisa. No trabalho, não importa aonde você esteja, você tem que estar ligado e em momento nenhum perder a sua bênção, a tua herança, por qualquer coisa que o inimigo possa te oferecer. Em momento nenhum você pode abrir mão daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Uma coisa você pode ter certeza: Deus é fiel. E sabe para que o diabo quer a tua herança? Não é para ele, não. Ele sabe que ele não pode possuir. Ele sabe que o único que pode usufruir daquilo que Deus tem preparado para você é você. Se você não usufruir, volta para Deus que o deu, mas ele não pode usufruir, e por ele não poder, ele também não quer que você venha usufruir das bênçãos e das vitórias que Deus tem preparado para a tua vida. Deus, ele veio nos trazer essa palavra neste dia que se chama hoje, porque Deus, ele tem muitas bênçãos, muitas vitórias. Deus, ele tem falado grandes coisas comigo, que ele vai fazer e vai operar neste lugar, mas a igreja, ela tem que estar atenta, porque o diabo sabe disso. O diabo, ele também trabalha, o diabo, ele também opera, e ele oferece pratos, ele cria situação, e ali ele trabalha para que você venha negociar e venha perder a tua herança. Se apega com Deus, se afirma na presença de Deus, e em momento nenhum deixa o inimigo tomar aquilo que Deus preparou para a tua vida. Aquilo que Deus tem preparado para você é teu. Aquilo que Deus tem para entregar nas tuas mãos, só você pode receber. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. E fora isso, bênçãos sem medidas Ele vai derramar, e vai ser bem aqui nesse lugar, porque Deus, ele não mente, não erra e não se engana. Se ele falou, ele cumpre, e ele faz segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Mas nós devemos estar atentos, devemos vigiar, porque o inimigo, ele atenta dia e noite sem cessar. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, para a glória de Deus. E só Deus tem o poder, a honra e a glória. A Ele pertence tudo isso, e a igreja de Cristo pertence a herança, a bênção e a vitória que será derramada da parte do Senhor. Amados irmãos que ouvem a palavra de Deus, o Espírito Santo insistentemente ele me incita a pregar nesse lugar. Ele insistentemente ele me comprime e me diz que aqui nesse lugar ele vai operar coisas grandes. Ele vai operar aqui coisas que você nem imaginou que ele ia fazer. Ele vai fazer. E ele diz assim: não temas, não temas, porque ele está convosco. Ele se faz presente na vossa vida, e nada acontece na terra se não for da vontade dele, se não for permissão de Deus. Nada pode acontecer
Cristo. Eu creio, porque Deus é Deus de promessa, é Deus que cumpre, Ele é filho do homem para que se arrependa. E operando Ele, quem impedirá? É o Deus de hoje e de hoje será de eternamente. É o Deus que se faz presente nas nossas vidas. Aleluia. E deixou o Espírito Santo, aleluia. Não deixou nós órfãos, mas deixou o Espírito Santo para nos conduzir, para nos dar força. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Aleluia. O amor de Deus, a comunhão do Filho, a doce consolação do Espírito Santo seja e esteja com cada um de nós e todo que crê, diga amém.